A paz do Senhor a todos, meus amados e minhas amadas irmãs. Aqui quem está falando nesse momento é o pastor Cláudio Mendonça, pastor da comunidade Machia, evangélica Machia, que fica aqui na Estrada do Gabinal, 502. Toda terça-feira, às 19 horas, nós estamos ali orando, buscando a presença de Deus, estamos fazendo a campanha que é andar de mãos dadas com Deus. Porque, de repente, nesse ano de 2022 que passou, muita coisa deu errada na sua vida porque você não estava andando de mão dadas com Deus. E quando nós andamos de mão dadas com Deus, as coisas mudam. Então estamos fazendo essa campanha, estamos fazendo também a oração pelas pessoas enfermas, porque a palavra de Deus fala, né, qualquer enfermidade, seja ela física, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela de ordem mental, que às vezes é o psicológico da pessoa que está enferma. Nós estamos fazendo a oração da fé, que diz a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 5. Se há alguém doente, chame o pastor da igreja, e o pastor vai fazer a oração da fé, e a oração da fé curará o enfermo, e Deus o levantará. Veja bem que a promessa de Deus é que ele vai levantar e curar aquela pessoa que se encontra enferma. Nós vamos fazer a unção com óleo que representa o Espírito Santo, e a pessoa vai ser curada na hora. Então anota o endereço: Estrada do Gabinal, número 502, próximo ao sinal da antiga Body Planet, aqui na freguesia Jacarepaguá, na Estrada do Gabinal, toda terça-feira às 19 horas, tá bom? Número 502. É um salãozinho de festa ali, pequeno, mas nós estamos ali clamando a Deus e Deus já está respondendo a nossa oração. Eu queria trazer uma palavra para o seu coração nessa noite, que está no livro de... Eu estava lendo a Bíblia aqui, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 1. Gostaria que você meditasse comigo nessa palavra nessa noite. É só algo para você guardar no seu coração, porque no próprio livro de Romanos, capítulo 10, versículo 16, acho que é versículo 16, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é através da palavra de Deus que você vai receber fé. Através de você dar atenção à palavra de Deus, que você vai receber fé para ser curado, para ser liberto, para sua vida ser transformada através da palavra de Deus. É através dela que você vai ter fé, certeza, convicção, uma fé forte para poder vencer as lutas que você tem enfrentado. Então, ouça a palavra de Deus aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 1, diz assim. Paulo fala assim, né? Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Paulo está falando aqui, ó, irmãos, ele está falando aqui se dirigindo, que irmãos que ele está falando? Irmãos de sangue? Não. Ele está falando dos irmãos em Cristo. Todos aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador se tornam irmãos de Cristo e irmãos também, né? Irmãos pelo sangue de Cristo, estão ligados, fazem parte de Cristo, fazem parte da igreja que é o corpo de Cristo. Então Paulo estava falando com aquelas pessoas que um dia creram em Cristo como Senhor e Salvador, o receberam de coração, se converteram a Ele, ao seu Evangelho, à sua palavra. Então Paulo está falando, irmãos, o bom desejo do meu coração. Então Paulo tinha um desejo no coração que ele considerava como um desejo bom, como um bom desejo. Quantas pessoas muitas vezes têm no coração delas um desejo ruim, né? Às vezes tem gente que deseja o seu mal, tem gente que não quer que você tenha sucesso, tem gente que não quer que você seja feliz, tem gente que odeia te ver sorrindo, odeia ver a sua prosperidade. Parece que a pessoa tem inveja, né? Tem até inveja de você, fica com raiva de ver você prosperando e muitas vezes ela não está prosperando. Às vezes a pessoa tem um desejo de fazer um mal para você, ela se aproxima de você, às vezes parece que ela mostra ser uma pessoa boa, mas na verdade ela está ali querendo a sua destruição, desejando coisas ruins para você. É um sentimento que não vem de um cristão. A pessoa que é de Deus, a pessoa que crê em Deus, o mandamento do Senhor qual é para o ser humano? Que nós temos que amar o nosso próximo, amar a Deus acima de todas as coisas
e o nosso próximo como a nós mesmos. Deus quer que nós amemos as pessoas, que a gente deseje o melhor para todo mundo, né? Que a gente deseje o bem para as pessoas, que quanto mais você deseja o bem, quanto mais você ora pelo bem das pessoas, mais Deus te abençoa também. Porque aquilo que você dá, você recebe. Quando você dá amor, quando você dá carinho, você recebe carinho. Quando você dá amor, você recebe amor. Quando você deseja o bem também te alcança, porque existe um Deus que conhece o seu coração. E quando as pessoas desejam mal para as outras, ela está, na verdade, atraindo mal para a sua própria vida, porque o Senhor deseja isso, que a gente deseje o bem. A palavra de Deus diz que nós temos que fazer o bem e não nos cansarmos de nos fazer o bem. Enquanto as pessoas muitas vezes, às vezes estão até infelizes, estão trazendo maldição para a sua vida, porque estão desejando mal para as outras pessoas. E Paulo, ele tinha um bom desejo, ele considerava o bom desejo do coração dele. Qual era o bom desejo que Paulo tinha? Ele fala aqui, ó, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Ele tinha um desejo, que ele chamava de bom desejo, porque ele desejava algo bom mesmo. O que ele desejava? A salvação. O maior desejo de Paulo era a salvação de um povo, de uma nação chamada Israel. Paulo desejava que Israel, que o povo que lá foi escolhido lá lá no antigo, lá por Moisés, né, que Deus salvou através de Moisés do Egito, que veio a descendência de Abraão, né, na carne, é o povo hebreu, o povo de Israel. Paulo desejava a salvação de Israel. Ele desejava no seu coração, mas ele não só desejava. O que ele fazia? A Bíblia diz aqui, ó, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus é que Israel seja salvo. Salvo do quê? Salvo, porque quem é salvo precisa ser salvo de alguma coisa. Muitas pessoas duvidam que existe uma condenação eterna, que a Bíblia chama de segunda morte lá em Apocalipse. O Senhor Yeshua HaMashiach, que nós aprendemos a chamar de Jesus, ele fala que existe a segunda morte, que aquele que crê nele, aquele que faz a vontade dele, não sofrerá o dano da segunda morte. Então a Bíblia fala da primeira morte, que é a morte física, mas fala da segunda morte que Apocalipse fala que o Senhor Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, o Senhor Jesus fala, e lá em Apocalipse, que ele chama de lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos e para aqueles que seguem a Satanás ou que não entregam as suas vidas para Cristo, que não receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa é a condenação eterna. Existe uma condenação, mas existe também uma salvação. Deus, ele quer salvar todos os homens dessa condenação. A Bíblia diz, lá no livro de Tito, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Está escrito em Timóteo também, o desejo de Deus é que todos os homens todas as pessoas sejam salvas, que cheguem ao conhecimento da verdade para receber a salvação. Deus quer que todo mundo seja salvo, mas todo mundo vai ser salvo? Não. Só vai ser salvo aquele que chega ao conhecimento da verdade, que Cristo é o caminho, a verdade, a vida, que não há salvação fora de Cristo, que entregam a sua vida e o seu coração para Ele, que o recebe como Senhor e Salvador, que entendem que estão perdidos. A Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas são salvos pela graça, salvos pela fé em Cristo. Quando você crê em Cristo, você é salvo, você é liberto. E o povo de Israel, mesmo sendo o povo escolhido por Deus, foi um povo que rejeitou o Filho de Deus, que não o recebeu como Senhor e Salvador. Eles até creem que ele era um profeta, que ele foi um bom homem. Assim o povo de Israel até hoje crê, mas eles não creem nele como Messias, como Salvador. E para ser salvo tem que crer em Cristo como Messias, como Salvador, que ele foi enviado por Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou o terceiro dia, e que aquele que crê nele também será ressuscitado no último dia, será salvo, vai viver eternamente, salvo dessa condenação que eu falei, que é a segunda morte, o lago de fogo e enxofre, salvo também dos poderes das trevas, do poder do diabo aqui nessa terra, livre do pecado, né? Ele veio para nos salvar, para nos libertar. E o desejo de Paulo fala, o bom desejo do meu coração, bom desejo, é que Israel seja... Bom desejo e aquilo que eu oro a Deus é que Israel seja salvo.
Então, tu vê que nós vemos aqui que nós temos que desejar coisas boas. E nós entendemos nesse versículo também que existe uma salvação. Mas para existir salvação é porque existe condenação. Se o povo de Israel lá não crê em Cristo como Senhor, eles também não vão ser salvos. Mas existe uma profecia que nos últimos dias, o remanescente de Israel, ou seja, poucos israelitas, os últimos israelitas vão crer em Cristo como Senhor e Salvador e vão ser salvos, vão encontrar salvação. E Paulo orava pela salvação de Israel, orava pela salvação da nação. Nós temos que orar pelo Brasil, nós temos que orar pela salvação das pessoas, nós temos que orar pelos nossos filhos. Não basta só a gente desejar. Paulo fala aqui, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus. Ou seja, você tem um bom desejo, você deseja coisas boas para o seu filho, você deseja as coisas boas para a sua nação, você deseja as coisas boas para o seu casamento, para sua esposa, para o seu esposo. Você deseja coisas boas para você. Isso é bom, né? Mas não basta só desejar. A Bíblia fala também que é importante te desejar coisas boas. Se tem alguma coisa ruim no teu coração, peça para Deus tirar. Fala, Senhor, eu não aceito esse sentimento ruim, de mágoa, esse sentimento de vingança. Isso não provém de Deus. A Bíblia diz que nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam. E a palavra de Deus fala, aqui Paulo fala que o bom desejo do coração e a oração. Então, nós temos que desejar coisas boas, mas não só desejarmos. Para que elas aconteçam, para que o milagre aconteça, para que aquilo que é bom, né, que nós desejamos, venha se tornar realidade, é importante a gente orar a Deus. E a oração não pode ser para qualquer um, né? Não é para uma imagem, não é para Maria, para Pedro, para João, para Joaquim, para uma imagem de escultura, para um espírito que se diz guia, o anjo de luz. Não, os espíritos. Nós temos que orar a Deus. Paulo disse, o bom desejo do meu coração e a oração que eu faço a Deus é que Israel seja salvo. Então é importante que você ore pelo seu filho, é importante que você ore pelo seu casamento, é importante que você ore pela sua saúde, pela saúde de outras pessoas. É importante que você ore pela nação, pelos governos, pelas autoridades. Pastor, meu filho está doente, meu filho está perdido, está nas drogas, na bebida. Você tem orado por ele? Você tem buscado a Deus por essa pessoa? Pastor, minha vida está ruim, eu desejo que minha vida melhore, eu desejo ter uma casa melhor, eu desejo ter uma condição de vida melhor, eu desejo que os meus filhos vivam bem. Você tem só desejado, mas você tem buscado a Deus? Tem orado a Deus? E o maior desejo que a gente pode ter por alguém é a salvação, porque não adianta só a pessoa conquistar coisas desse mundo, mas depois morrer e ser lançada no lago de fogo, no dia da ressurreição, ela ressuscitar e ser lançada na segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Não adianta. É importante que Deus ele quer que a gente ore por coisas boas aqui nessa terra, para que a gente possa alcançar as bênçãos dele. É através da oração que Deus nos ouve, que Deus nos atende, que Deus muda a nossa vida, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma a vida da nossa família. A oração, ela move a mão de Deus. Nós vemos aqui Paulo falando da oração, e da oração dirigida para Deus. Através da oração dirigida para Deus, as coisas acontecem, né? Então não adianta você ficar calado aí, ou só dentro da sua casa, não busca a Deus, não se volta para Deus, não vai na igreja, não ora. Você só está desejando, mas nada acontece. Ora a Deus, mas ora principalmente pela sua salvação, para você mesmo ser salvo, para o seu nome ser escrito no livro da vida. Receba a Cristo, fala, meu Deus, eu recebo a Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, perdoa os meus pecados, né? Escreve meu nome no livro da vida. Aí a Bíblia diz que se você confessar a Cristo, você vai ser salvo. Depois começa a caminhar, é batizado nas águas, faz o que diz a palavra, congrega. Mas é importante você orar também. Ora pelas pessoas. Deseja o bem para elas e ore por elas. Deseja o bem para a sua família, mas ore pela sua família. Ore por aquelas pessoas que estão próximas de você, ou que estão sofrendo, que estão precisando de ajuda. Às vezes você está criticando, e o que a pessoa está precisando para a vida dela mudar é a sua oração. Que essa palavra fique no seu coração nessa noite. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, que é o nome de Jesus no original hebraico, que significa eu sou salvação. Deus, o maior desejo de Deus é que a gente tenha salvação.
a vida eterna. Ora a Deus nessa noite, ora pela sua salvação e ora também pela salvação das pessoas que você quer que sejam salvas, que sejam libertas, que sejam curadas. E a sua oração, ela vai mudar muita coisa, ela vai mover a mão de Deus. Se você vê exemplos na Bíblia de oração, de tantas pessoas que foram salvas, libertas, curadas através da oração, que a Bíblia diz que até o céu, a chuva parou de cair quando Elias orou, depois ele orou, Deus mandou chuva. Como tem um poder tremendo a oração dirigida ao nosso Deus. Aleluia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Venha orar conosco nessa terça-feira, aqui na rua na Estrada do Gabinal, número 502, às 19 horas, nessa terça-feira. Vamos orar, vamos fazer a oração da fé, vamos orar aquele que muda a nossa vida. E aquilo que deseja o nosso coração, se está de acordo com a palavra de Deus, Deus vai atender através das nossas orações. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. E se inscreva no nosso canal aí Cláudio Mendonça, dá o seu like, né? Divulga também para outras pessoas essa mensagem, em nome do Senhor Yeshua. Fica na paz.